do Senhor. Milagre, algo sobrenatural que vem da parte do Senhor. Algo que acontece quando o homem não tem mais como fazer nada. Algo que acontece quando o homem está impossibilitado de reverter uma situação. É nesse momento que Deus opera o milagre, em nome de Jesus. Nem sempre, a passagem que nós lemos aqui trata de um jovem que estava cego de nascença. Mas nem sempre as coisas ruins estão ligadas ao pecado. Muitas das vezes as pessoas olham para você e veem você passando por uma situação difícil, e como acusadores levantam e apontam o dedo e falam que você está em pecado, e falam que você está em prática errada. Mas eu quero falar para você nesta noite, assim como Jesus falou para os discípulos a respeito desse homem. O que ele está passando não é a herança dos teus pais e nem para a morte, mas é para a glorificação do nome do Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor, a igreja do Senhor, que fala sobre um cego. E quando fala de cego, eu me remeto a Bartimeu. Segundo historiadores da época, nós só temos relatos que Bartimeu, que significa filho de Timeu, um jovem que não tinha nome, um jovem que não tinha identidade. É isso que Satanás quer fazer com você: tirar a tua identidade, criar uma crise de identidade na sua vida. Diz os historiadores que o pai de Timeu, o pai de Bartimeu, foi um grande soldado da época, que guerreava, que militava ali do lado de Betel, em Jerusalém. E quando eu falo de Betel, eu falo de casa de Deus. Eu falo de casa de Deus quando Jacó teve um verdadeiro encontro com Deus. Quantos nesta noite já tiveram encontro verdadeiro com Deus? Aleluia. E possam testemunhar que Deus verdadeiramente faz parte e age na tua vida quando você precisa e depende dele. Diz a palavra do Senhor, diz os historiadores, que Bartimeu era um grande soldado que foi muito próspero na época, mas com a chegada do Império Romano, todos os seus bens foram confiscados, perdendo ele assim aquela posição ao qual ele se encontrava. E quando ele perdeu tudo que ele tinha, ele se levantou contra o Império Romano, causando assim um desconforto para os governantes. Diz os historiadores que ele foi caçado, capturado e foi morto, pendurado no madeiro. Mas existia o filho de Timeu, a herança, aquele que poderia reivindicar o seu direito como filho, a herdade do seu pai, que lhe foi arrancada covardemente. Satanás, ele não tem dó da sua vida. Satanás, ele entra na tua vida para tentar tirar tudo aquilo que um dia Deus colocou na tua vida, nas tuas mãos. Ele quer porque quer arrancar, ele quer porque quer te ver lá embaixo, caído, deprimido, acabado. Essa é a função de Satanás: roubar, matar e destruir. Diz os historiadores que o Império Romano cegou o filho de Timeu. Por isso que Bartimeu estava à beira da estrada, mendigando, aonde é o local daqueles que eram deficientes da época. Lugares, logradouros, praças, à beira do caminho. Mas tudo que nós estamos aqui nesta noite, não estamos mais à beira do caminho. Amém. Estamos no caminho que Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade. Aleluia. E a vida. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Aleluia. O único companheiro do cego naquela época era a capa. Capa protegia o tronco sem manga. Era o único companheiro dele naquela época, à beira da estrada, mendigando, tentando imaginar o porquê que ele estava passando por aquilo. Talvez ele não tinha nem conhecimento porque ele estava passando por todo aquele sofrimento.
Talvez você se encontre nesta noite assim: por que sobreveio sobre mim toda essa tempestade? Por que sobreveio sobre mim todo esse tsunami que causou um destroço, uma destruição? E eu me encontro aqui, mas eu quero falar nesta noite para você. Se você está de pé, é porque o Senhor Jesus está com as mãos sobre a tua vida e seu país, em meio a esse furacão. Se não fosse as mãos do Senhor, você não estaria de pé. Você já parou para pensar? Mas o cego Bartimeu, ele teve uma oportunidade, igreja do Senhor. E é isso que eu quero falar. Muitas das vezes nós deixamos as oportunidades passarem. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. E a todo momento Deus tem falado ao teu coração. A todo momento as oportunidades estão sendo apresentadas em ti, na tua frente. E eu faço uma pergunta para você nesta noite: o que você tem feito das oportunidades que têm sido oferecidas para você? Você tem desprezado? Talvez porque você pensa que Deus não está falando com aquela pessoa. Você não tem dado ouvido, porque você olha com os seus olhos humanos e carnais. Você acha que aquela pessoa não é um homem nem uma mulher de Deus. Mas eu quero falar para você nesta noite: se há algo que Deus mandou falar, o profeta tem que falar. Não importa se vão acreditar ou não, não importa se vão dar crédito ou não, mas o único que perde é você que não está ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Bartimeu, ele aproveitou a oportunidade. E quando eu falo de capa, quando eu falo de abandono de capa, eu falo de mudança de vida. Tem pessoas, igreja, que preferem permanecer na vida, vidazinha, medíocre, se encontram. Não querem aproveitar as oportunidades para uma mudança de vida. Porque a mudança, ela causa um medo momentâneo. Mas a mudança às vezes é necessária para melhor. É necessário para melhor. E ele aproveitou essa oportunidade. Ele não via, mas ele ouvia. E quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ele automaticamente alçou a sua voz e gritou: filho de Davi. Aqueles que podiam ver e enxergar não conseguiram enxergar que Jesus era o enviado de Deus. Mas aquele que estava considerado cego, largado às margens do caminho, ele conseguiu, sem a sua visão, enxergar e ver que Jesus era o Messias enviado por Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Não sei qual é a tua situação, não sei o que você está passando, e nem vou me aprofundar em querer saber. Mas você hoje está diante daquele que tem olhado em você até no momento que você dorme. E os olhos deles estão no momento que você nem percebe. Por que você chegou aqui hoje? Por que você tem ido trabalhar, vivido a sua vida cotidiana sem acidente, sem desastre nenhum? Porque a tua família, o teu seio familiar está em harmonia? Você já parou para pensar em render graças ao Senhor? Adorar ao Senhor por todos esses motivos que são aos nossos olhos mínimos, sem importância nenhuma? Mas Bartimeu não. Ele aproveitou. Ele glorificou o nome daquele que é digno de ser glorificado, igreja do Senhor. Nós glorificamos e exaltamos homens que não são capazes de mudar a nossa situação, que não tem poder nenhum para darmos aquilo que nós precisamos, e nós colocamos esses homens nos mais altos patamar e diminuímos aquele que é digno de estar lá, está sentado no trono, vendo, digno de ser adorado. E ele, por aproveitar essa oportunidade, ele recebeu um milagre. Assim como esse homem aqui de Siloé, no tanque de Siloé, Jesus estava passando. Jesus estava passando. E diz a palavra de Deus que ele viu. Jesus estava passando e ele viu. E aí você fala assim: Senhor, o Senhor está me vendo?
vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o que estão falando de mim? Senhor, o Senhor não está vendo o que estão tentando denigrir minha imagem? Senhor, o Senhor não está vendo? Mas Ele está vendo sim. E aí, os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Porque naquela época, na lei judaica, eles acreditavam que algo de ruim acontecesse com alguma familiar, ou se nascesse com algum defeito, era maldição, era pecado. Aí Jesus fala assim: nem ele e nem seus pais pecaram. Você está entendendo? Não sei se você está entendendo essa passagem. Nem ele e nem os seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para a glorificação do meu nome. Você entendeu o que você está passando? Não é para o seu sofrimento, mas para a exaltação do nome do Senhor. E talvez o que você está passando hoje, ele vai servir de um grande testemunho para transformar a vida de pessoas que estão ao seu redor. Você já parou para pensar que você é um instrumento do Senhor quando você está na bonança, mas também quando você está passando por um momento difícil da tua vida? Você não deixou de ser instrumento nas mãos do Senhor. Não deixou de ser instrumento nas mãos do Senhor. Você continua sendo instrumento nas mãos do Senhor. E aí, quando eu falo de reclusão, quando eu falo de colocar as margens, quando eu falo de rejeitar, porque é sempre assim, presbítero Leonardo. Quando alguém tem um problema, a primeira coisa que as pessoas fazem é rejeitar aquela pessoa. Se antes ela estava no meio, quando ela tem um problema, as pessoas se afastam. As pessoas não querem mais diálogo com ela. As pessoas não querem mais se relacionar com aquela pessoa que está passando por um problema difícil. 2 Reis, capítulo 7, fala dos 4 leprosos. Os 4 leprosos, o rei cercou Samaria, cercou a cidade, não tinha como ninguém entrar, não tinha como ninguém sair. E os leprosos estavam à porta da cidade. E o exército inimigo fora dos muros da cidade, esperando só um momento para poder invadir e destruir e acabar. E os leprosos, conversando entre si, falaram: não podemos entrar. Se permanecermos aqui, vamos morrer, porque os nossos não nos aceitam. Está entendendo a gravidade disso? Aleluia. Os nossos não nos aceitam. Os nossos nos colocaram fora de suas vidas. Os nossos nos rejeitaram. Você entende a gravidade disso, igreja? Abandonar aquele que está do teu lado, abandonar aquele que precisa de uma atenção, de um carinho, de uma palavra de conforto. Aleluia! Ei, você entende isso? Você consegue entender e compreender essa situação? Pessoas que estão passando por uma situação idêntica a essa. Os nossos nos deixaram. Se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Se nós formos no acampamento, se não matarmos, somente viveremos. Diz a palavra do Senhor que quando eles tomaram uma atitude, a mudança da tua vida depende da sua atitude. A mudança dessa situação que você está passando depende da sua atitude como homem e como mulher. De repente você não tomou uma atitude porque você se encontra numa situação de covardia, esperando que pessoas tomem atitude para você. Mas a atitude é sua. A situação que está passando é você. Mas aqueles leprosos levantaram e foram em direção ao acampamento do inimigo. Diz a palavra do Senhor que o inimigo, quando ouviu as passadas dele,
sou mais do que vencedor. Se você está se portando como uma derrotada, como um derrotado, levanta a sua cabeça, vai em frente, porque Deus vai providenciar todas as coisas. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Deus vai providenciar todas as coisas. Glória a Deus! Aleluia! Tremendo, evangelista. Aleluia! Aleluia! Graças a Deus! Eles foram os meus, os nossos nos abandonaram. Os nossos nos abandonaram. Chegaram. Cadê? Não tem ninguém no acampamento. Comeram, beberam, pegaram despojos. Pegaram despojos seu. Deus vai te dar muito mais do que você possa imaginar. Aleluia! Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos são mais altos do que os seus. Nós pensamos baixo. Ei, o nosso pensamento tem que alcançar aquele que está lá em cima. Quando nós fizermos isso, igreja, nada pode parar a igreja do Senhor. Nada pode parar a igreja do Senhor. Eles chegaram, pegaram, comeram, beberam, pegaram dispostos para parar. Peraí, Aleluia! vamos voltar para a cidade, vamos avisar o milagre de Deus. Outra pessoa talvez falasse assim: me abandonou? Deixa ficar lá que vai morrer de fome e de sede. Ei, mas quem me conhece verdadeiramente que Deus está na tua vida e o que você recebeu foi da parte do Senhor, sabe o que vai acontecer? Você não vai querer ficar só contigo não, você vai querer repartir. Aleluia! Glória a Você Deus! vai querer repartir, porque grande vai ser a porção da bênção de Deus vai derramar na tua vida. Glória a Deus! Aleluia! Ei, creia nisso, igreja do Senhor. Creia nisso, igreja do Senhor. Diz a palavra do Senhor e eu volto pro texto agora. Qual a reação diante do milagre? Jesus fala para ele assim, ó: vai, lava-te no tanque de Siloé. Diz a palavra. Ele foi e voltou. Muitas vezes a pessoa recebe o milagre e nem volta para agradecer. Está sofrendo, né? Clama a Deus. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Aleluia! Deus vai cuidar. E quando a pessoa recebe, ela fecha a mão e automaticamente eu já tenho a mão que eu quero, eu já tenho a mão que eu precisava, não preciso mais. Ele voltou. Tanque de Siloé, o enviado. As águas que abasteciam o tanque de Siloé vinham da fonte de Gion, a fonte das virgens. O tanque de Siloé foi abastecido porque o rei Ezequias, prevendo os ataques dos inimigos que tampariam as fontes de água, impediriam deles beberem, buscarem água, ele fez o que? Canalizou a água da fonte de Gion para abastecer o tanque de Siloé. Duas equipes, uma vinda de Jerusalém, de dentro, e a outra de fora. Aleluia! O canal foi feito na rocha. Você vai perguntar, como é que é naquela época? Hoje tem grandes máquinas, né, que travam, unem, atravessa montes, montanhas de pedra. Como é que eles conseguiram cavar um túnel de aproximadamente 1,80 m por quase 60 de largura, quase 500 metros ou meio quilômetro de extensão? Como é que eles conseguiram fazer isso? Milagre.
questiona. Agir de Deus não se questiona. Ele quer apenas que você se apresente. As ferramentas Ele vai colocar na tua mão. Aleluia. As ferramentas Ele vai colocar nas tuas mãos. E aí a fonte ela foi abastecida. Abastecida pelas águas que vinham da fonte de Gion. Abastecida continuamente. Continuamente. E ele fala assim, ó, vai, lava-te. E ele foi, lavou e voltou. E aí quando ele voltou, 4 reações diferentes. Esse milagre eu já vou terminar. 4 reações diferentes. Quando ele estava caminhando, ele era cego de nascença. Quando ele estava caminhando, os vizinhos, é ela, é ele. Esse não é aquele que ficava à beira da estrada? Esse não é aquele que mendigava? Esse não é aquele que tinha sobre ele a capa? Mas quando você tem um encontro com Jesus, Ele deixa a capa de lado. É mudança de vida, é coisa melhor, é coisa de excelência. Aleluia. É transformação de vida. Glória a Deus. Não é ele. Mas o que aconteceu? Não, eu tive encontro com um homem chamado Jesus. Ele mandou que eu fosse no tanque de Siloé e lavasse os meus olhos. Eu fui lá, obedeci. E você está vendo? Eu estou te vendo. Você está vendo? Eu estou te vendo. Mas é porque eu obedeci. A primeira reação foi do vizinho. Ei, essa pessoa que está vendo o teu sofrimento, quando você receber o milagre da parte do Senhor, ela não vai acreditar. Eu vou falar com você nessa noite. Não espere uma boa reação da parte dela, não. Sabe por quê? Porque no fundo do teu coração, no mais íntimo do teu coração, ela deseja ter aquilo que você tem. Meu Deus. Ah, Deus. Aleluia. Ela deseja ter aquilo que você tem. Sabe por que ela deseja ter aquilo que você tem? Porque ela não tem Cristo na vida dela. As pessoas que têm Cristo na sua vida, reinando na sua vida, elas não desejam aquilo que não é dela. É Deus. Não desejam aquilo que não é dela. Primeira reação dos vizinhos. Segunda reação dos sacerdotes. Os homens da lei. Os homens da lei. Sepulcro caiado, belo por fora, podre por dentro. Aleluia. Podre por dentro. Conheciam muito da lei. Milagre no sábado. O meu Deus é o Deus de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo, de segunda, de 360 dias no ano. Aleluia. Esse é o meu Deus. E o que foi que aconteceu? E aí? Eu quero falar com você, ó. Vai gravando o que você tem que falar acerca do teu milagre. Porque a cada parada, a cada encontro, você vai ter que relatar o seu milagre. Aleluia. Glória a Deus. Recebe aí, igreja, recebe. Eu creio. Cada encontro você vai ter que relatar. Você vai ficar até com saliva, sem saliva. Mas você vai ter que relatar. Me fala assim, o que aconteceu? É sábado hoje. Você não deveria estar pedindo esmola. Ei, o que aconteceu? Você não deveria estar chorando porque o teu marido não está na presença do Senhor. Ei, você não deveria estar chorando porque os teus filhos estão na prostituição. Ei, você não deveria estar chorando porque o teu filho está indo no tráfico. Aí você fala assim, não, eu estava. Agora eu falo como Josué. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. O meu filho não está mais no tráfico. A minha filha não está mais na prostituição. O meu filho é obediente a mim. A minha filha é obediente a mim. O meu marido, ele é e me trata como dantes tratava. Eu trato ele como dantes eu tratava. A minha família foi restaurada. O meu lar está em harmonia para a igreja. O diabo. Aleluia. O diabo vai ficar soltando fogo pela venta quando ele receber essa notícia.
Terceira reação, os pais. Mandaram chamar os pais dele. O sacerdote mandou chamar os pais deles. Você que é meu filho? É meu filho, sim. É meu filho, sim. Como ele está vendo? Como ele está vendo? Eu não sei. Mas é o meu filho. É o meu filho, ele está vendo. Não sei como, pergunta para ele. Pergunta para ele. Mais uma vez você vai ter que falar. Sabe por quê? Até os mais próximos a você não vão acreditar. Aleluia. Aleluia. Vou falar uma coisa aqui que não é para escandalizar, não, irmão. Nossos parentes são os nossos maiores adversários. Sabe por quê? Porque eles conhecem a nossa vida. Sabe que antes nós éramos lá, né, pastor? Do pagode, as coisas que desagradavam a Deus, e eles não acreditam na nossa transformação. E aí você vai ter que mais uma vez falar do milagre. Ei, meu João, receba isso aí. Você vai ter que falar do milagre. Sabe por quê, pastor? Sabe por quê, pastor Leonardo? Porque o milagre desse homem, olha só, Deus, quando ele fizer o milagre na tua vida, irmão João, você vai chegar em nome de Jesus até, porque ele usou a matéria-prima da criação. Glória a Deus, aleluia. Irmão João, recebe para a honra e glória do Senhor. Ele usou a matéria-prima da criação. Sabe o que ele fez? Ele cuspiu. Ele cuspiu, Leonardo. Fez um lodo ali, a lama. Passou nos olhos. As pessoas que porventura veem a providência no momento do teu milagre vão falar: que coisa absurda é isso. Aí tu vai falar assim, ó: é absurda, mas é real. É absurda, mas é real. Eu vou fazer rápido, pastor Leonardo. A quarta reação é do próprio meu, é do próprio que viveu o milagre. É do próprio que viveu o milagre. Já viu quando você espera algo e que você recebe além do que você esperava? Não sei se alguém já viveu isso aqui. Você pediu algo para Deus